Gravando nossa penúltima aula. Estou vendo que o senhor Guilherme Chefali está tentando entrar, tadinho, desde o início, está só tentando logar, tá? Fala para ele que eu percebi que ele está aí na labuta, mas ainda não foi. Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Aline também. Vou compartilhar a tela com os senhores. Bora lá. Os senhores estão preparados? Que tenho notícias fortes para essa noite, hein? Porque é comércio exterior brasileiro. Negócio, né? Toma outros processos aqui. Admitindo os coleguinhas e... Bora lá. Bom, senhoras e senhores, eu quero compartilhar esta tela inteira com vocês. Por enquanto, vou colocá-los aqui. Então, vamos lá. Nós terminamos a nossa última aula e depois gravei um vídeo para vocês, né? Uma revisão dos conceitos de introdução ao comércio exterior. Entender que comércio exterior é lei e decreto, né? Então, com lei e decreto, só cabe para a economia tentar se ajustar a essas leis e os decretos que são determinantes das operações de comércio exterior no Brasil. Nós começamos entendendo como era a operação internacional, né? Ou seja, dos países que estão aí. Só um minutinho, pessoal, os coleguinhas que estão entrando. Admitir a entrada deles aqui. Então, nós começamos entendendo a respeito justamente de como se faz comércio internacional, né? A gente começa o comércio internacional abrindo caminho através dos países, né? São os países que vão ali firmar acordos, formar blocos, trazer facilidades na negociação, porque o comércio exterior ele tem, né, esse objetivo de tentar minimizar os riscos que estão envolvidos em qualquer operação comercial, mas quando a gente fala de comércio internacional, esses riscos parece que ganham uma projeção muito maior, porque a gente está trabalhando com moedas diferentes, culturas diferentes, né? A distância geográfica, se algo der errado, também compõe aí mais um desafio para a operação. No entanto, dominar só a parte econômica não é suficiente para a gente entender o comércio exterior brasileiro, mas também aí poder compor o nosso saber a respeito das práticas de comércio exterior. E a prática de comércio exterior vai esbarrar, ou vai, né, tá conectada com processos que estão linkados na liberação dessas mercadorias. Então, liberar essas mercadorias, né, e esse processo de liberação de mercadorias, ele é conhecido, né, por duas etapas. Primeira etapa, o despacho, e a segunda etapa, o desembaraço. Então, professora, você está querendo me dizer que depois de fazer acordo, depois de fazer formação de bloco, ainda assim existem outras etapas do processo de comércio internacional? Sim, sim. A entrada e a saída das pessoas, dos veículos transportadores e das mercadorias, né, vão ser determinadas, né, o grau de monitoramento disso vai ser determinado pelo tipo de acordo, pelo tipo de bloco, né, e quando não há nem acordo nem bloco, a gente entende a lei na sua máxima, então preciso visto, é preciso autorização, é preciso pagamento de taxas de certificação, no caso das pessoas, os vistos, né, e assim por diante. Então, nesse contexto, né, de liberação das mercadorias, das pessoas e dos veículos transportadores que a gente tem na operação internacional, surge esses dois processos que é o despacho e o desembaraço para as exportações e para a importação. Todo o processo de despacho, né, ele é primeiro, ele vem antes do desembaraço. O desembaraço é o resultado final da gente cumprir essa etapa econômica que é o despacho. Por que eu chamo o despacho de uma etapa econômica do processo de comércio exterior brasileiro? Porque o despacho vai ser um procedimento fiscal, que vem da palavra fiscalização, né? Procedimento fiscal, da fiscalização que no Brasil, né, na maior parte das vezes, é feita quase que exclusivamente pela Receita Federal, pela Secretaria da Receita Federal,
na figura, né, dos auditores, né, que trabalham na aduana, né, a aduana, o órgão da Receita Federal responsável pelo comércio exterior. Então, o que vai acontecer de uma forma bem prática é que exportadores, importadores, o transportador, o armazém, a seguradora, o banco, todas as empresas envolvidas nas operações de comércio exterior, ou seja, de compra e venda, compra, importação, venda, exportação, devem ter os seus processos monitorados através de um sistema integrado. Para os contadores, muito parecido e até mesmo desenvolvido pelas mesmas empresas do sistema do imposto de renda, só que o sistema de comércio exterior chama Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior. E você vai ter uma plataforma para exportação e uma plataforma para importação. Então, quando a empresa brasileira for exportadora, ela entra no menu exportação e declara lá, né, todas as informações sobre o tipo da mercadoria, o valor da mercadoria, quem é o comprador, quem vai transportar, onde vai estar armazenada, né, todas as informações de natureza aduaneira, comercial e cambial, daquelas 3 etapas. O que o importador faz? A mesma coisa. Se a empresa brasileira for a empresa importadora, ela entra no Siscomex e faz lá toda a informação a respeito da compra daquela mercadoria, de quem que ela está comprando, de onde está trazendo, quem está trazendo. E aí a transportadora vai falar o que trouxe, o terminal vai falar o que está armazenado com ele. A gente vai ficar o tempo inteiro alimentando esse processo dentro do sistema de informação. E isso é um facilitador para o governo brasileiro, né? Porque através dessas informações é que o governo... É aí que eu vou fazer o link da economia, porque até agora eu estou falando só de processo, mais de processo legal do que economia em si, só que toda a tributação, que é a maior receita que o comércio exterior traz para o governo brasileiro, ela vai ser monitorada aí, né? Então, quando eu importo, eu pago uma série de impostos. Então, imposto de importação, né? IPI, se for industrializado, o PIS, COFINS, ICMS, a gente vai ter aí uma regularidade muito grande no que diz respeito. Tá certo, Juan? Olha, Juan, professora, não sou transformista ainda. Eu sei que eu tô desde as 7h40 da manhã com a mesma maquiagem na cara, tá? Mas ainda sou menina, por favor. Calma aí, vou até passar um batom que eu me senti assim. Passei um batonzinho, tá bom? Melhorou? Dá para ver que eu sou menina? Beleza. Então, é nesse momento em que o governo vai exercer o seu monitoramento sobre as operações de comércio exterior, né, a tributação, né, que vocês já devem conhecer os contadores mais do que os outros, talvez, perdoem, né, o meu preciosismo, mas porque aqui nós, na importação, temos os impostos, os famosos impostos em cascata, né? E aí, nesse sentido, a importação, né, é uma das atividades econômicas do comércio exterior, daquelas mais aguardadas, né, mais rentáveis para o governo brasileiro. A exportação é legal, porque a gente tem a troca de câmbio, né? Você faz todo um processo de custo em real e recebe em moeda estrangeira, tem um ganho cambial com isso, né? Mas a importação é muito interessante para o governo brasileiro, porque a importação é tributada e a exportação não. Então, eu tenho um imposto de importação e eu raramente vou aplicar um imposto de exportação. Conjunto muito pequeno aí de mercadorias que tem imposto de exportação, como, por exemplo, alguns tipos de cigarro, charuto, esse tipo de coisa. Alguns tipos de armamento também tem imposto de exportação, mas a exportação normalmente é desonerada. O exportador não paga IPI, não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS, né? Então, existe um incentivo para o exportador. O grande mérito da exportação em termos econômicos, né, é o ganho cambial, né, a entrada de divisas, de moeda estrangeira. E o grande mérito da importação é a receita que vai ser recolhida pelo governo através da tributação que é imposta aí ao processo de importação. Eu vou terminar esse material com vocês, se der tempo, vou mostrar um simulador tributário de importação para vocês entenderem o volume de dinheiro que eu estou falando. Então, uma importação, por exemplo, que chega no Brasil a R$80 mil, né, no final isso mais do que duplica, né, só em questões tributárias. Vou mostrar para vocês rapidinho,
se der tempo, senão eu mando o link e na aula que vem eu mostro para vocês, tá? Agora, a maior parte das nossas operações de comércio exterior acontece através dos portos. Isso é uma questão logística, né? Como não vale a pena importar e exportar em pequenas quantidades por conta do valor dos fretes internacionais, né? Do valor da viagem, do valor da armazenagem, né? O veículo transportador que faz mais sentido, que tem um custo mais baixo de transporte, né, para as grandes cargas, para as grandes exportações e importações, são os navios, né, e as composições férreas. A gente não tem ferrovia internacional no Brasil, mas a gente tem os portos. Então, os portos representam mais de 90% de tudo que a gente compra e vende no comércio exterior. E eles acabam sendo, então, para nós, um termômetro, né, da economia brasileira e da relação da economia brasileira com essa atividade econômica que é o comércio exterior. O comércio exterior é uma das atividades econômicas que estão aí compostas dentro do país. Perfeito. E aí eu trouxe para o que eu quis trazer para vocês para finalizar a nossa aula de introdução ao comércio exterior é um olhar, né, específico sobre os portos, né, o quanto que eles são um mecanismo de interferência que em alguns lugares eles conseguem dinamizar, né, em alguns países, quando eu falo lugar, em alguns países os portos, quando estratégicos, quando bem equipados, né, quando estão aí pautados em uma legislação que permite que eles possam trabalhar com a iniciativa privada e não quase que exclusivamente, né, com a iniciativa pública. Eu quero dizer, por exemplo, os maiores portos que a gente tem no mundo, aqueles portos que são os portos mais eficientes, eles não são portos estatais, né? Eles são portos privados. E no Brasil, mais de 40 portos que a gente não chega a ter aí nem 10% de portos privativos no Brasil. Então, os portos no Brasil são administrados pela autarquia pública. E, infelizmente, não está entre o expertise dos políticos brasileiros ou da política brasileira, né, um modelo de gestão, né? Muito longe disso. Então, para orientar vocês a respeito... desculpa, eu toda hora estou parando porque eu estou colocando gente para dentro da sala, tá? Estou admitindo a entrada aqui agora da minha charada. Então, ao olhar para os portos, se o porto, né, tiver, né, uma boa gestão da sua operação portuária, a gente pode dizer que o comércio exterior daquele país reflete isso. Se eu olho para um porto e a movimentação dele está aquém da movimentação que ele poderia ter, né, em função de uma série de limitações físicas, logísticas e, né, legislativas, então, lógico que isso também vai compor, né, um demérito para o comércio exterior e, no caso, para o comércio exterior brasileiro. Boa noite, Mrs. Fernanda. Quando a gente olha para os portos, quanto mais estratégico for o posicionamento deles, mais rentabilidade, mais favorável será o comércio exterior brasileiro. Então, vamos lá. Posição estratégica dos portos, eles vão assumir, né, para o setor de comércio internacional, uma pauta muito importante baseada em 2 pré-requisitos. Então, 2 constantes precisam acontecer. Primeiro, a gente precisa compreender que os portos vão significar, né, eles vão corresponder a um ponto de início ou do fim do transporte marítimo, sendo um elo super importante, né, para a logística internacional, então, consequentemente, para o comércio internacional. Ele é o ponto de partida ou o ponto de chegada. Se a gente agilizar os processos ali, então, na importação, mais rapidamente eu coloco a mercadoria para ser comercializada e virar receita, né, para esse importador, e na exportação, quanto antes essa mercadoria chegar no seu destino final, antes também recebe o exportador, então é sobre receita. A agilidade dos portos impacta na receita das empresas. E segundo ponto importante sobre os portos é que eles proporcionam a gente reduzir custo, né? Justamente porque são meios de transporte muito grandes, conseguem transportar muitas mercadorias ao mesmo tempo, numa mesma viagem, e aí esses custos acabam sendo divididos. A gente já aprendeu isso várias vezes, é economia de escala. Né? Transportar pelo meio portuário, transportar pelo meio ferroviário é muito mais barato do que transportar por um caminhão. Calma aí que está travada, senhores, travadas no...
Não faz isso comigo, PowerPoint. Então, olha lá, senhores. Agora, pensando em termos de negócios. Como está a distribuição da produção mundial? Né? Evidentemente que quando a gente pensa no produto interno bruto, nós vamos encontrar aqui no hemisfério norte, né, a maior concentração de renda. É o que se espera. Né? Então, 90% de tudo que é produzido no mundo, né, principalmente porque a gente tem a China, né, está aqui no hemisfério norte. Então, produzido. E 10% fica para o hemisfério sul. Então, se os senhores fossem, né, empresas, se os senhores fossem investidores, aonde os senhores se sentiriam mais atraídos de participar, né, do processo econômico, né, de participar do mercado? Creio que, obviamente, né, a princípio, sem maiores informações, a gente ia escolher aonde tem mais PIB, porque onde tem mais produção, né, tem mais emprego. Onde tem mais emprego, tem mais renda, tem mais salário. Então, né, evidentemente, existe um círculo aí virtuoso, né, de injeção de dinheiro na economia que o PIB proporciona, e aí, num efeito dominó positivo, eu gero emprego, gero salário, gero consumo, gero mais emprego, gero salário, gero mais consumo, e a gente vai aumentando, né, a efetividade do comércio exterior. Usando o mesmo mapa, só que trocando a analogia, agora eu quero que os senhores imaginem onde estão os maiores portos. E vou concentrar porto de container. Por quê? Container normalmente carrega aquela mercadoria que tem maior valor agregado, precisa ser protegida, né, por aquela caixinha metálica. Então, óbvio que se a maior parte do grana e da produção está no hemisfério norte, aonde vai haver, né, a maior concentração de portos no mundo? No hemisfério norte. Lógico que esse mapa aqui, ó, ele tá um mapa resumido, tem muito mais porto, né, que trabalha com containerização. Estou colocando os 50 maiores portos que concentram carga containerizada no mundo. Então a gente vai ter só Santos, né, aqui, ó, né, na África do Sul, na Austrália, e o resto, galera, os outros 47 estão no hemisfério norte. Dado isso, vamos continuar nossa análise. Porque a gente põe uma animação meio tosca e mesmo assim dá uma travadinha. Vamos lá. Pronto. Nós temos, então, né, na lâmina anterior, a informação de que, nas lâminas anteriores, que 90% do PIB está no hemisfério norte, né, 97% dos portos estão no hemisfério norte, e aí a gente pensa, ok, já que eu estou aqui, né, onde tem menos, né, atratividade, eu tenho que gerar algum tipo de compensação para as empresas se sentirem atraídas a estar aqui. E uma compensação que faz sentido em qualquer lugar do mundo é custo, né, custo econômico. Só que o custo médio de movimentação, né? O que é movimentação de um container? O custo de você retirar o container de dentro do navio, né? Colocar ele lá dentro do terminal, tirar as mercadorias, depois acondicionar, voltar numa outra viagem para dentro do navio. Então, isso tem uma taxa, tem um custo, né? Todo importador e exportador que usa o container, ele também paga, né? Não só pela mercadoria, pelo transporte, pelo seguro, ele também vai pagar pelo aluguel do container. Ele não é dono do container, o container é de uma outra empresa. Custo médio de um container em Rotterdam, Hamburgo e Antuérpia, né, os portos mais estratégicos de toda a Europa, $110. Custo nos portos asiáticos podem variar entre 55, mas eu vou ser assim, até vou dar uma boa gordura, $75. O custo médio no Brasil, né, especificamente, né, em alguns dos terminais do porto aqui da nossa cidade, $200. Então, evidentemente, você já não está geograficamente colocado, né? Geograficamente você não tem como mudar. Brasil é aqui, Hemisfério Sul estamos aqui. Maior parte dos compradores e vendedores estão lá em cima. Para eu trazer esses caras para cá, eu tenho que dar alguma coisa em troca. Eu tenho que dar um favorecimento econômico, financeiro. E o custo de movimentação de container é um desses aspectos. Só que, senhoras e senhores, temos
um dos maiores custos de movimentação de container do planeta. Bom, estamos traçando aí paralelos, né? Eu creio que eu vou ter que sair desse modo de apresentação. Vou parar aqui um pouquinho e vou fazer com vocês sem estar no modo apresentação, que eu acho que ele está me travando muito. Vamos lá. De novo. Então, a partir de agora, o que eu quero demonstrar para os senhores e o que para alguns já deve ter ficado meio claro, quanto é o custo da burocracia brasileira para o comércio exterior brasileiro. Já começamos aí a olhar que sensivelmente nesses $200 a gente tem também uma série de taxas, né? Como por exemplo, não sei se os senhores já ouviram falar, existe uma taxa para movimentação nos portos que chama mercante. Essa taxa significa taxa para renovação da Marinha Mercante Brasileira. Já viram os navios da Marinha Brasileira? Tudo top, né? Então, todo importador, exportador que usa os portos brasileiros, esses portos públicos, deve pagar para a Marinha 25% em cima do valor do frete internacional da mercadoria. Se for aéreo, vai pagar 50%, só de taxa, né? Sem contar os impostos. E aí, eu quero mostrar para vocês que além, né, de todas, quero provar para vocês os impactos da burocracia no comércio exterior brasileiro e o custo disso para a nossa economia. Vamos lá. Bom, senhores, esse é o fluxo documental, né? O que eu estou explicando aqui para vocês nessa lâmina é a seguinte questão. Imagine que o navio chega, né, no Porto de Santos. Quais são as ações, né? Quantas ações, quais as ações e o que precisa ser feito até que essa mercadoria entre dentro do terminal, né? Nem que sem mesmo iniciar o despacho, né, da mercadoria. Nós vamos fazer agora o despacho do navio, né? O fluxo só de documentos envolvendo os principais atores, né, desse cenário, que são, olha lá, né, o agente de carga, aquele cara que é a CVC, né, o cara que negocia, né, entre o navio, né, os terminais, ele conecta as pessoas. Então, o agente da carga, o operador de Siscomex, o cara que vai inserir os dados, né, sobre essa importação. Estou dizendo que é uma importação porque está chegando a mercadoria aqui, tá? A praticagem, né, que são aqueles profissionais que acompanham e dão direcionamento aí para que o navio possa entrar e sair do Porto de Santos. Não é uma escolha, é obrigatório o uso da praticagem. Os terminais, a Receita Federal, a Polícia Federal, a Marinha, os Ministérios da Saúde aqui também pode colocar aqui dentro os fiscais da Anvisa e os bobeiros, o IBAMA, né, e todo o serviço de segurança, se a gente estiver falando de cargas aí perigosas, como os óleos combustíveis, produtos químicos, etc. Então, seguimos a partir daqui. Vamos lá. Opa! Estava querendo ir um por um, parece que não estou conseguindo. O que acontece? Ele não aceita... Só admitir aqui os coleguinhas. De novo. Vamos tentar. Senhoras e senhores, fiz um slide, uma lâmina tão legal para vocês, não acredito que o Zoom não aceita. Não é possível. Bom, vou falando para vocês, e aí, mas já quero mostrar o impacto. Os senhores estão vendo nessa lâmina que nós temos uma série, né, de setas aqui conectando e a lâmina final mostrando todo o processo. Eu quero dizer é o seguinte, o navio chegou aqui, tá? Ele chegou na barra, ele encostou, né?
o navio, então, comunica ao agente de carga que ele chegou. Esse agente de carga, então, vai comunicar à Marinha, né, e o porto, solicitando, né, permissão para entrar, né, aqui no Porto de Santos. Então, vai do agente, o agente manda informação para a Marinha, manda informação para o porto e manda a operação para o operador de Siscomex, tá? Agente, ó, só o agente, né, vai mandar. Chegou o navio, ele recebe os dados do armador sobre o navio e vai mandar tudo que está em vermelhinho, pessoal. Todas as setas em vermelho são as setas que saem do agente de carga. Então, ele vai avisar o porto, ele vai solicitar uma visita aduaneira, avisa a Marinha sobre o despacho de entrada do navio aqui, avisa o terminal a respeito, né, dessa entrada também. Depois que ele recebe essas 3 autorizações, autorização da Marinha, autorização do porto, autorização do terminal, ele chama a praticagem. A praticagem, então, vem, né, para acompanhar a entrada do navio, né? Durante esse processo, se o navio, né, tiver um produto que é um alimento, um medicamento, qualquer produto químico, e se não for sobre os produtos, mas se ele tiver alguém ali, né, algum dos seus tripulantes, né, passando algum problema de saúde, é também solicitada, né, a visita aduaneira do médico, do Ministério da Saúde. Então, enquanto isso não aconteceu, o navio não pode atracar, né? Depois que faz todas essas informações, ele entra, vem ao terminal, solicita a atracação por terminal, o terminal, então, avisa o operador que autoriza a atracação, o agente repassa, né, para o armador que ele pode atracar, vem então o agente informar a Receita Federal que a mercadoria já está sendo disponível para uma possível inspeção aduaneira, o terminal faz todo o processo de movimentação dessa carga, libera o navio e para sair o agente de carga pede autorização para a Marinha, pede autorização para a autoridade aduaneira, pede liberação de desembaraço da mercadoria do navio para a Receita Federal, autorizando, eles chamam novamente a praticagem para acompanhar, então, a saída do navio. Em casa, sozinhos, aí vou pedindo que vocês vão dando um enter em cada um. Então, a apresentação funciona dessa forma, né? Eu vou dando um enter e vai entrando cada um desses processos que eu mostrei para vocês, mas aqui acho que fica bem claro, né, o quanto é burocrático. Cada uma dessas linhas, pessoal, cada uma dessas setas é um documento. Ao todo, o que eu quero falar para vocês é que são mais de 162 documentos, entre documentos eletrônicos e documentos físicos. Toda a documentação tem um custo, ela não é gratuita. Todo o dinheiro que está envolvido na burocracia do processo, só da entrada do navio, a gente nem liberou mercadoria, só para o navio entrar e sair do Porto de Santos, né? Forçam, com um peso, uma pressão muito grande sobre a operação de comércio exterior no Brasil e acaba, né, que alguns outros países, né, ainda na América Latina, ou mesmo na América, como Panamá e etc., atraindo navios de maior composição e mais modernos, porque esses navios já não sentem atração de trabalhar, né, com porto na América do Sul. E para trabalhar num porto da América do Sul, que tem um custo financeiro muito alto, né, um custo econômico muito alto e um processo logístico, né, que por conta das suas várias ações, dos seus vários documentos, das suas várias permissões, né, elenca aí também um maior custo operacional, uma taxa de 25% que esse armador tem que pagar em cima do frete, né, junto com o seu importador. Então, evidentemente, todos esses elementos sozinhos já seriam, né, um grande desafio para a gente aumentar e, pelo menos, tornar mais dinâmico o comércio exterior brasileiro do que qualquer outra realidade. O fato que eu quero deixar aqui como mensagem é que as empresas brasileiras, na sua grande totalidade, elas são competitivas em termos do seu processo produtivo. Pode ter até uma produtividade mais baixa do que outros países desenvolvidos, mas tem uma produtividade ainda atraente, né, sobre o ponto de vista brasileiro. Notícia de hoje, inclusive,
A Marco Polo, não sei se vocês já ouviram falar, o seu mesmo eu já falei, que é aquela grande fabricante de ônibus, né, que fica lá na região de Caxias do Sul. Né? Apesar do país, do mundo estar em crise, ela teve um aumento de 30% da produção dela no primeiro trimestre no Brasil. Aumentou em 20% a produtividade dela, porque ela trabalha sobre encomenda, né? Então, os países, as empresas encomendam os ônibus, né? Ela é uma grande exportadora de ônibus e ela entrega. Então, veja, o problema não é que você não consegue, que as empresas brasileiras não conseguem conquistar clientes internacionais. Elas conseguem, mas elas acabam tendo, né, no custo da burocracia do comércio exterior brasileiro, né, um inibidor, né, de competitividade, né, um desânimo, né, em função justamente dessas práticas burocráticas. O que a gente percebe aqui é que tem uma qualidade muito baixa, nem dá para usar esse termo, né? A infraestrutura brasileira, vocês já sabem, a gente já conversou sobre isso na PB1, é um dos maiores implicadores do aumento do custo de produção no Brasil. A gente tem estrada de maior qualidade, os portos são ineficientes, tem uma movimentação reduzida. Para dar mais um exemplo do Porto de Santos, não sei se algum colega trabalha também aqui no Porto, né? Mas os portos modernos, eles trabalham num trâmite que a gente chama de hub port. Escreve assim, ó. O que é um hub? Né? Até esse termo é usado em diversas outras ocasiões. O hub porto é aquele onde o navio ele não atraca de lado, como ele atraca aqui, né? Ele atraca de lado, né? Então, ele só consegue fazer uma operação por vez. Todo navio, quando chega num porto, ele tem mercadoria para ser retirada, desembarcada, e mercadoria para embarcar. Só que, como ele atraca de lado, ele só pode fazer isso uma operação por vez. Então, demora mais a operação. Ela é mais demorada. Quando os portos do tipo hub, é uma garagem. O hub é a garagem. Então, ele encaixou lá na garagem, entrou, né, de frente e vai. De um lado, embarca, do outro lado, desembarca. Então, é muito mais rápido. A operação logística, não é porque ele é um bicho grande que tem que ser demorado. Ela tem que ser super rápida. Ele entrou, tá. Né? O investimento de tempo está no trajeto internacional, na viagem em si, não na movimentação. Se eu demoro para fazer esse processo, se eu gasto mais horas com isso, evidentemente que o custo também vai aumentar. Então, esse era o meu recadinho para hoje. Eu só quero, que eu ainda tenho alguns minutos com vocês, rapidinho, compartilhar uma outra tela aqui dos custos da importação no Brasil. Então, só um minutinho, por favor. Enquanto isso, vou pedir um favor para vocês. Entrem aí no chat e me dá aquele boa noite, né, para eu ministrar a sua presença, por favor. Olha lá, pessoal, vou compartilhar com vocês agora. Então, o simulador tributário da importação no Brasil. O site é da própria Receita Federal, tá? Simulador tributário. Eu escolhi aqui a mercadoria, tá? É um código que a gente usa.
O valor da mercadoria, 30 mil dólares. Agora vou digitar aqui aqueles famosos códigos, né, de verificação. E eu quero mostrar para os senhores. Guarda esse número aí, 30 mil dólares. Obviamente, a gente está considerando, né, o fato, né, do câmbio não estar assim, aquele câmbio mais favorável do planeta. Dá uma olhadinha aqui, crianças. Eu estou importando automóveis, tá? Automóvel de passeio. O valor desse automóvel, quando ele chega... 30 mil dólares, tá? Então, nem era um carro de luxo. Chega no Brasil já a 160 mil reais só pela questão cambial. Olha a tributação. 35% de imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, valores finais... Só de imposto de importação, 56 mil reais. Então, 160 mais 56. IPI, mais 54 mil. Né? Mais 4 mil de PIS e mais 20 mil de COFINS. Então, é quase mais um carro, né? 50% do valor, no valor, na questão da tributação. E aqui a gente vê, ó, a mercadoria está sujeita à aprovação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Eu nem posso importar isso livremente. Eu ainda tenho, né, que pedir autorização para o governo brasileiro para poder importar este simples carrinho. Era isso. Essa era a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenho mais um minutinho aí com vocês. Se quiserem fazer alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Se não, nos vemos novamente na próxima sexta-feira e continuarei disponível aqui para vocês. Vou terminar a aula um pouco mais cedo hoje para vocês fazerem a PD3. Quem tiver qualquer dificuldade, vou abrir meu e-mail agora e pela plataforma também para orientar todos e todas. É isso. Pede autorização para ser roubado, isso mesmo. Gostou, Lari? Que bom. Eu gravei 2 vídeos para vocês, né? E tem outros vídeos lá no YouTube sobre comércio exterior, que são as aulas que eu dou para minhas turmas de Comex. Quem tiver mais curiosidade, fica à vontade de entrar lá e aprender um pouquinho mais sobre Comex. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima sexta-feira. Namastê. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela audiência, parceria. Obrigada, pessoal. Semana que vem a gente termina esse papo. Vamos fazer um resumão. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Valeu.